Boa noite, meus caros irmãos. Hoje nós temos como texto para reflexão da noite uma passagem do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, no capítulo 57, Perante Jesus, que é o título da nossa reflexão da noite. Então, para quem não conhece esse livro, ele é composto por pequenos trechos do Novo Testamento, que então Emmanuel desenvolve aquele versículo, geralmente, que ele escolhe para trazer algum assunto de relevância para o nosso estudo. Esse daqui em particular está baseado na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, que é o penúltimo capítulo, na altura do versículo 23. Então, nós temos a seguinte recomendação de Paulo: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, esse é o nosso versículo. E ele é interessante, porque, apesar de ser uma recomendação que está quase aí com 2000 anos de idade, ela é bastante atual, especialmente para nós, dentro do movimento espírita, ou para aqueles que simpatizam com alguns dos ideais do movimento espírita. Porque ele nos chama a atenção, principalmente, para qual deve ser o nosso papel como aspirantes a discípulos de Jesus ou como aspirantes a seguidores do seu Evangelho. O ponto principal aqui é compreender qual é o nosso papel no serviço ao Cristo. Então, como na verdade o pensamento desse versículo ele continua nos próximos dois versículos, eu vou ler só para a gente ter a ideia completa. Então, eu vou ler de novo o 23 e aí pego o 24 e o 25. Então, diz o apóstolo: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Então, essa é a ideia mais completa. Já é, na verdade, o finalzinho desse capítulo. Antes, Paulo dá diversas recomendações sobre como devemos nos portar na vida em família, na vida em sociedade, com os nossos subalternos ou com os nossos superiores, mas sempre dentro dessa ideia final que está representada nos versículos 23 a 25. A gente não costuma ter consciência dessa questão no nosso dia a dia. Nós acabamos ficando tão envolvidos com as nossas obrigações da vida terrestre, obrigações com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso trabalho, com a vida em sociedade, que muito comumente esquecemos qual é o propósito de tudo aquilo que fazemos. Na verdade, nós devíamos constantemente, aproveitando que estamos ainda na semana do Ano Novo, praticamente, onde temos por hábito fazer aquele balanço, de como passamos o último ano, o que nós conseguimos realizar, quais planos que nós não conseguimos atingir os objetivos que tínhamos imaginado atingir no finalzinho de 2018. Então, aproveitando esse espírito de revisão do ano que passou, que também possamos nos perguntar, em 2019, para quem eu trabalhei? Ou seja, em outras palavras, quem eu servi em 2019? Essa é uma pergunta interessante. E talvez esse seja até mesmo o espírito interessante de desse hábito que nós temos de revisar o ano de 2019, de 2020 ou de 2018. A gente sempre gosta de fazer esse balancete, mas é um balancete que geralmente tem vida útil de uma semana. Então a gente elenca, vou entrar na academia, vou assistir mais palestras no Fraternidade, vou me inscrever no ESD, aquela coisa assim, acabou o ano, aquela simbologia, eu fico empolgado em querer fazer um 2020 melhor. Chegou lá para março, os planos todos já se foram. A academia está lá trancada,
eu só venho aqui nas palestras do ERG para pegar o passe, chego até no finalzinho da palestra, né? Aquele truquezinho esperto que algumas pessoas fazem, né? Ou seja, a gente acaba se deixando levar pelo modo automático da vida. E essa ideia de refletir sobre o que fizemos no ano é algo importante, porque muitos de nós só vai realmente refletir do que fez da sua existência quando nós somos chamados de volta ao mundo espiritual. Inclusive, é até interessante o relato de algumas pessoas que passaram por experiência de quase morte, né? Existem algumas características que são comuns nesses relatos, mas um deles eu acho interessante. Muitos desses que experimentaram essas experiências de quase morte relatam que no momento que eles estão passando pelo acidente ou pelo procedimento que parece que a sua vida vai se de fato ser encerrada naquele momento, eles veem uma espécie de um filme da sua vida passar diante dos seus olhos, onde todos os principais acontecimentos da sua infância até o momento atual passam rapidamente diante da sua percepção visual. É como se fosse justamente nós estivéssemos ativando o gatilho de algum mecanismo que faz essa revisão. O que eu fiz da minha existência? E muitos, passando por isso, sentem um profundo vazio, porque percebem, finalmente, que empregaram décadas e décadas de esforço, de uso da inteligência, de preocupação, de angústias e sofrimentos, buscando coisas que, na verdade, agora, naquele momento que nós estamos deixando a vida corporal, percebemos que não serviram de nada. Beleza, títulos, posição social, destaque, enfim. Naquele momento percebemos que realmente isso não é o importante. E daí podemos então não adiar isso para a etapa decisiva da nossa encarnação, mas constantemente estarmos buscando entender melhor essa questão. O que eu estou fazendo da minha vida? A quem eu estou servindo? Que tesouros eu estou buscando acumular ou conquistar para mim? Porque isso nos ajuda a ter um norte, um foco do que realmente vale a pena e do que é simplesmente secundário, supérfluo, que não merece todo o empenho da minha atenção e da minha vontade. Então, Emmanuel trabalha muito com essa questão dentro desse capítulo do Perante Jesus. Quem nós estamos servindo? Será o Cristo? Ou nós estamos servindo ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho e à nossa vaidade? Porque isso tudo é muito importante. Quando nós passamos gradativamente a assumir o papel de que estamos a serviço de Jesus, a forma como nós nos portamos e aquilo que buscamos naturalmente muda. Nesse próprio capítulo 3 da Epístola dos Colossenses, antes do que foi lido, na altura do versículo 17, Paulo anota um ponto interessante. Ele fala o seguinte: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu sei que talvez para algumas pessoas, para mim por exemplo, lendo assim rapidamente, parece uma coisa meio piegas, né? Um excesso de beatismo, mas falar de que tudo que a gente faça, tanto nas palavras quanto nas ações, nas obras, que nós façamos em nome de Jesus, né? Parece coisa de aquelas tias carolas, né? Mas não é. Se nós buscarmos nos aprofundar no sentido dessa frase, veremos que existe uma verdade aí muito mais abrangente, muito mais rica do que parece numa leitura apressada. É claro que a linguagem usada na época da escrita dessas cartas talvez não seja tão acessível para a nossa forma de nos exprimirmos, mas ela tem muito significado. Então,
Imaginemos que nós estamos na busca desse objetivo. Tudo que nós falarmos e tudo que nós fizermos, faríamos em nome de Jesus. Bom, significa, por exemplo, que eu não posso falar ou fazer qualquer coisa de qualquer jeito, porque eu estou fazendo como representante de Jesus. É isso que ele quer dizer. Fazer em nome de Jesus é que naquele momento eu sou embaixador de Jesus. E isso exige de mim uma profunda transformação da pessoa que eu sou. O velho Paulo não pode ainda estar presente se eu me proponho a ser embaixador do Cristo. Falar por Jesus, agir por Jesus. Eu não posso, por exemplo, perder a cabeça e vociferar no trânsito. Agora está até muito bom nas férias, né? Mas quando todo mundo voltar à nossa cidade lá para março, né? E eu pego aquele engarrafamento, de preferência ali na EPTG, com uma batida que fechou 2 faixas, eu tenho aquela reunião de trabalho que para mim é decisiva, enfim, é nessas horas que eu tenho que me lembrar desse versículo. As minhas palavras têm que ser em nome de Jesus, as minhas ações têm que ser em nome de Jesus. Isso implica que eu tenho que revisar o como eu falo, como eu me comporto. E claro que obviamente isso é um exercício, é uma conquista que eu vou fazendo em patamares. Todos nós que estamos aqui somos viajantes de longa caminhada. Essa não é a nossa primeira encarnação nesse planeta. Isso quer dizer que todos nós temos hábitos adquiridos, enraizados na nossa personalidade. E embora não nos recordemos das memórias de outras existências, a nossa personalidade é o reflexo, o acúmulo de tudo que vivemos nessas jornadas. Então, se por exemplo eu sou uma pessoa que me magoo com facilidade e tenho grande dificuldade em perdoar, isso é um reflexo da pessoa que eu fui nas últimas existências. A nossa personalidade, ela não é formada apenas na infância e na adolescência. Nós já trazemos ela feita. Ela é no máximo moldada, suavizada em alguns aspectos e intensificada em outros. Mas nós somos herdeiros das nossas próprias ações e conquistas do passado. Então, se eu identifico em mim diversas características de comportamento que não combinam com essa proposta do versículo 17, de agirmos com fala e com obras em nome de Jesus, não vai ser em um final de semana ou em um mês que eu vou modificar. É um processo de conscientização, de compreensão da minha proposta. É algo que eu vou gradativamente assimilando dentro de mim. A gente fala muito dessa questão de educação. Mas o que é a educação, senão a repetição de determinados comportamentos? Quando nós somos crianças, a nossa tendência, quando nós, por exemplo, aprendemos a nos alimentar, é mastigarmos com boca aberta, porque é mais fácil. Mas a nossa mãe, desde cedo, vai nos ensinando que nós temos que comer de boca fechada. Ela vai passar os primeiros 3 ou 4 ou 6 anos da nossa vida insistindo nessa ideia e nos corrigindo toda vez que comermos com a boca aberta. Até um ponto de que isso se internaliza dentro de nós e passa a ficar no modo automático. Eu já como de boca fechada sem nem pensar nisso. Desculpe pelo exemplo simples, mas a ideia central é exatamente essa. Se nós temos, por exemplo, o hábito de explodir quando somos contrariados, nós estamos na mesma condição da criança pequena. Nós temos em nós um traço, um comportamento indesejado que nós precisamos retirar de nós. E a única forma de conseguir isso é ter consciência dessa questão que nós portamos. E aí entra aquela questão, que já ouvimos inúmeras vezes: homem, conhece-te a ti mesmo.
Então é da observação que nós vamos primeiro identificando esses pontos indesejáveis que trazemos, e todos nós, por sermos imperfeitos, temos um catálogo imenso de comportamentos indesejáveis, e estando atento a eles, começar a combatê-los em nós. A proposta, basicamente, pode ser semelhante à empregada por aquele grupo de apoio aos dependentes, os alcoólicos anônimos, né? Onde imagina uma pessoa que tem já uma dependência química com bebidas alcoólicas. Se você falar para ela, a partir de hoje você nunca mais vai beber na sua vida, ela enlouquece, porque aquilo já faz parte de quem ela é. A identidade dela está associada ao consumo de alcoólicos, por N questões. Então a proposta deles é mais simples: só por hoje eu não vou beber. Ou seja, eu pego um desafio imenso e quebro ele em partes que sejam suficientemente gerenciáveis para eu conseguir conquistar. Se eu sou dependente de uma substância química, álcool, cigarro, se eu imaginar que nunca mais eu vou beber, eu não consigo, mas só por hoje eu consigo fazer isso. E a gente pode tentar adotar a mesma filosofia com os nossos comportamentos indesejáveis. Só por hoje eu não vou explodir. Então, por exemplo, se no meu local de trabalho eu já tenho a fama de ser briguento nas reuniões, né, e obviamente eu nunca vou admitir que eu sou briguento, eu vou dizer apenas que eu defendo os meus pontos de vista, que eu luto por aquilo que eu acho que é o melhor para a empresa, né? A gente sempre tem uma desculpa bonita para justificar o nosso comportamento difícil. Então, se eu sei que eu sou assim, e eu terei uma reunião onde com certeza a minha opinião será confrontada, eu já faço, né, para usar um termo da moda, eu já faço um coach comigo mesmo. Eu já vou me preparando para, imaginando na minha mente que tudo que eu falar vai ser contestado. E como eu vou me comportar na hora que isso acontecer. Essa é a ideia de conhecer um inimigo. Porque o maior inimigo é aquele que eu não estou preparado para lidar com ele. Então, se eu vou me conhecendo, vou compreendendo como eu ajo, né? Se eu fosse um relógio, como as minhas engrenagens estão interligadas e funcionam, fica mais fácil eu me preparar para ter uma ação diferente. É claro que na primeira vez que eu tentar fazer isso, vai ser muito difícil. Imagine, uma vida inteira sendo, para pegar esse nosso exemplo, uma pessoa explosiva, que não admite ser contrariada. Mesmo que eu me prepare intelectualmente para agir diferente, na hora que eu começar a expor a minha ideia e alguém me cortar, o sangue vai ferver. A minha ação quase automática vai ser revidada. E talvez na primeira vez eu não consiga. Mas isso não pode ser um fato que me desestimule a desistir. Porque tem pessoas que gostam de falar: eu sou assim mesmo, já tenho 57 anos, quem quiser que me ature assim, quem não quiser, amém. Mas essa não é a postura adequada. Eu nunca vou conseguir agir em nome de Jesus se eu não propor essa mudança a mim mesmo. Já imaginaram se Paulo, depois da experiência que ele teve na estrada para Damasco, falasse a mesma coisa? Senhor, eu percebo que realmente eu estou equivocado, mas eu já tenho, não sei quantos anos o Paulo tinha, né? Sei lá, eu já tenho 35 anos e eu sou assim mesmo, não vou mudar. Nós teríamos perdido o maior divulgador do Evangelho e possivelmente, talvez a mensagem de Jesus não tivesse chegado até nós. Paulo, apesar de todos os defeitos e limitações humanas, ele teve a visão de levar o Evangelho para além das fronteiras acanhadas do judaísmo. Então imagine o valoroso soldado que teria se perdido se ele se permitisse estacionar. Mas não. Ele não só entendeu a necessidade que ele tinha de deixar o velho homem morrer, como ele mesmo disse, como ele abriu mão de toda a sua posição social privilegiada, pois ele estava se preparando para assumir o cargo de chefia do Sinédrio, que era a mais alta instituição religiosa de Jerusalém, e ele vinha de uma família nobre. Ele abriu mão disso tudo
para ser um simples tecelão no deserto durante 5 anos. Foi o tempo que ele necessitou para fazer esse trabalho dos Alcoólicos Anônimos, para burilar a sua personalidade irascível, orgulhosa, teimosa, difícil de ser o portador da mensagem do Cristo. Vejam, não que faltasse a Saulo, nessa época ainda Saulo, a bagagem intelectual. Ele conhecia as leis melhor do que ninguém. Mas ele não tinha ainda o coração preparado para deixar florescer a boa nova. A mesma questão acontece conosco. Então nós estamos nesse momento de transição, nesse processo da estrada de Damasco. E temos que tomar essa decisão de deixar para trás o velho homem, de imitar Paulo, perguntando todos os dias: Senhor, o que queres que eu faça? Essa proposta muda toda a questão desse foco. É assim que nós começamos a entender melhor como servir ao Cristo. E não servir apenas aos nossos interesses. Não que uma coisa anule a outra, mas se os nossos interesses estão alinhados com esse propósito, significa que nós estamos no caminho certo para cumprir a nossa missão espiritual. Como André Luiz relata em diversas das suas obras, todos nós, antes de reencarnarmos, nós estudamos o nosso processo reencarnatório. Porque quando estamos já no mundo espiritual, é mais clara para a nossa percepção o valor das coisas. Aqui não, quando a gente encarna e enverga esse corpo cheio de necessidades e de limitações, a gente não vê muito precisamente o que é importante. Mas de volta à pátria espiritual, passado aquele período inicial da perturbação pós-desencarne, a gente começa a entender que nós estamos repetindo os mesmos erros, que nós não conseguimos nos reconciliar com tais e tais pessoas que são cruciais na nossa história, enfim. E aí planejamos a nossa encarnação. Contactamos aqueles que serão peças vitais no nosso processo da próxima reencarnação. Porque vejam, ninguém nasce, pelo menos nós, espíritos imperfeitos, não os missionários, mas nós que estamos na roda evolutiva tradicional, ninguém nasce para voo solo. Todos nós nascemos conectados a outras pessoas que são cruciais para a nossa evolução, para a nossa felicidade. E tem toda uma articulação feita nisso. Quem serão os nossos filhos? Quem serão o nosso cônjuge ou os nossos amores? As pessoas da nossa família que irão nos apoiar? Então isso tudo requer um planejamento. Então quando nós estamos do outro lado da vida, nós não planejamos que vamos ser extremamente belos, não planejamos que vamos ser pessoas de grande destaque, com grande status social, ou que teremos uma conta bancária, ou que iremos ganhar a Mega Sena da virada, por exemplo. Porque lá percebemos que isso tudo não nos aproxima da felicidade. Mas o que nos aproxima da felicidade é nos tornarmos melhores. É fazermos as pazes com o nosso passado, resgatando pelo amor aquele que nós prejudicamos pelo ódio, pela inveja, pelo orgulho. Então, quando nós, nessa existência, tentamos alinhar os propósitos da nossa vida com os propósitos do Cristo, nós nos aproximamos desses objetivos que traçamos para a nossa própria existência. Muda todo o processo. E aí, as conquistas que nós conseguimos, elas são muito mais significativas para o nosso progresso espiritual. E interessante que a consequência imediata disso é que nós temos na nossa vida mais paz, mais satisfação e uma sensação de plenitude muito maior quando perseguimos coisas, alvos, conquistas externas à nossa felicidade. Nós estamos na época do Instagram, do Facebook e etc. E nós muitas vezes nos iludimos pela aparente felicidade das pessoas,
E inevitavelmente, como seres humanos que somos, comparamos a felicidade delas com a ausência da nossa felicidade. Agora janeiro é terrível para isso, né? As pessoas estão nas praias, postando fotos belíssimas, e a gente aqui, né, com esse lindo tom de amarelo Brasília, né, essa coisa fabulosa, e aí a gente pensa, poxa, a minha vida não é tão feliz quanto a dessas pessoas. Mas é engraçado, porque provavelmente ela é mais feliz. Porque eu não sei quantos observam essas características, mas parece que as pessoas têm uma necessidade de mostrar para os outros que são felizes. E quanto mais necessidade eu tenho de provar para a sociedade que eu sou feliz, isso é um indicativo de que eu não sou feliz. Porque quem é feliz, basta-se. Não precisa provar, não precisa postar fotos, não precisa querer apresentar uma satisfação para a sociedade. Ela está feliz e aquilo já é o suficiente para ela. Então nós vivemos num momento onde as pessoas tentam projetar algo que não é real. E é o momento de nós nos perguntarmos o que é real, o que realmente importa, o que torna-me mais próximo dessa felicidade. Claro que a felicidade absoluta, conceitualmente, ela nem existe, né? E seria, aliás, um tédio se nós vivêssemos 24 horas por dia felizes. Precisamos ter esses momentos aonde passamos por uma dor, por uma dificuldade, por uma incerteza, porque quando temos uma conquista, vem o prazer da recompensa, né? Aquela autossuperação interior. Porque quando a conquista é externa, ela é muito efêmera. A recompensa que ela traz é muito efêmera. Então, sem querer, né, privilegiar ou desprestigiar determinado público, mas mulheres, quando vocês não estão tão felizes assim e vão no shopping e compram uma roupa nova, dá uma sensação de prazer, não dá? É um mecanismo de recompensa. Mas ele geralmente não dura muito. E dura menos ainda se você for na festa e encontrar uma outra pessoa com aquela mesma roupa. Aquela sua sensação de ser única já se esvaiu, né? No caso dos homens, comprar um carro novo, 2, 3 meses de sensação de euforia, mas e depois disso? Agora, qual é a duração de você conseguir, por exemplo, abandonar um vício como esse dos alcoólicos? A sensação de você perceber-se mais sereno diante das adversidades. A sensação de euforia, de você não mais perder o sono diante de um problema no seu ambiente familiar ou no seu ambiente de trabalho. Então a gente às vezes não dá o devido valor às pequenas coisas, mas essas pequenas coisas são as que nos trazem a felicidade verdadeira. E é disso que Paulo está falando, né? Voltando ao versículo que abriu esse capítulo de Emmanuel, que tudo que nós fizermos, que nós façamos de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Porque quando nós buscamos agradar a sociedade, os aplausos quando vêm, eles são muito efêmeros. E não raro, Jesus mesmo foi testemunha disso, a mão que aplaude, amanhã é a mão que apedreja. Então se nós colocamos a nossa felicidade nesse plano, ela vai ser sempre muito fugaz. Mas quando colocamos a nossa felicidade em fazer de todo o coração ações ao Senhor, ou seja, buscando viver mais para objetivos espirituais, buscando os tesouros que nos pertencem, né? Como eu já comentei, a capacidade de ir lapidando esses comportamentos indesejáveis que nós temos, o desenvolvimento de virtudes que em nós estão por fazer, como o perdão, a paciência, a caridade, a abnegação e tantas outras, isso que nos constrói verdadeiramente, que nos transforma no verdadeiro homem, no verdadeiro novo homem, nova mulher. Então é disso que Paulo está falando. Não nos preocupemos tanto com dar satisfações para a sociedade ou fazer coisas que agradam aos homens, mas agir conforme aquilo que nós sabemos que agrada a Deus. Que podemos resumir em apenas um exemplo conciso, uma instrução concisa que Jesus colocou: fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse. E toda vez que eu penso nessa frase,
eu me recordo da questão 642 do Livro dos Espíritos, porque ela é exatamente essa mesma questão, né? Só para recordar, ou para quem não conhece, essa questão ela indaga o seguinte: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que um homem não pratique o mal? Teoricamente, se eu não estou fazendo mal, não estou gerando karma, não estou me comprometendo, né, enfim, não estou ferindo as pessoas, não estou prejudicando ninguém, então estou quite, não estou complicando a minha existência. Mas na verdade o pensamento está equivocado, porque a resposta diz o seguinte: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então assim, o Livro dos Espíritos coloca a questão num patamar de um grau de dificuldade super alto, porque é fazer o bem no limite das forças. Não é fazer o bem quando eu tenho um tempinho livre, não é fazer o bem sábado uma vez por mês, indo no nosso caso aqui no Enxoval das Grávidas. Não, isso é muito pouco. É fazer o bem no limite das nossas forças. É disso que Paulo está falando quando ele coloca fazei-o de todo o coração. É no limite das forças. É isso que Jesus quis dizer com fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo nos fizesse. Porque eu saio da postura de indiferença, que talvez é um dos grandes maus do nosso século, né? Ou seja, esse problema não é comigo. A pessoa que passa fome na rua não é minha culpa, é o governo. O colega de trabalho que está deprimido porque o pai morreu, não é minha culpa, o pai morreu por doença. Então eu sempre acho que eu não tenho nada a ver com isso e não faço nada. E o não fazer o nada gera oportunidade para o mal. Porque às vezes, no caso desse colega que perdeu o pai e está em profundo sofrimento, um abraço amigo, um olhar de simpatia, um ouvido que se interesse por ouvir de verdade, é tudo o que ele precisa para desabafar, para colocar para fora aquele sofrimento e conseguir um novo alento para seguir adiante. A gente pensa que às vezes fazer o bem é algo muito sofisticado, e é algo tão simples como doar 30 minutos do seu dia para ouvir o desabafo daquela pessoa que sofre. Às vezes a gente não tem isso nem para o nosso cônjuge ou os nossos filhos. A gente chega em casa e nem pergunta como foi o dia da esposa, ou se pergunta, ela começa a falar, tá bom, tem que fazer alguma coisa aqui. Então a gente precisa buscar nos conscientizar disso. A quem eu estou servindo nessa existência? Estou servindo a Deus, a Jesus, a um propósito maior, ou estou apenas dando continuidade aos meus interesses mesquinhos e que só vão me levar para longe da felicidade que eu tanto almejo? Então, essa é a questão que Paulo coloca, né? Fazer com o coração tudo o que nós fizermos, em obras e em palavras, dedicando a Deus, a Jesus, a um propósito maior. Isso fará com que nós busquemos nos tornar uma pessoa melhor e assim nos aproximarmos mais de Deus, que é, no final das contas, o objetivo principal de toda e qualquer religião verdadeira: aproximar o homem de Deus. E isso só é possível à medida que ela auxilia esse homem a tornar-se gradativamente uma pessoa cada vez melhor. Então, para fechar, eu gostaria de ler um parágrafozinho de um outro texto de Emmanuel, do livro Esperança, que é a Presença do Cristo, onde ele termina esse capítulo dizendo o seguinte: companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que derrama sublime da ciência de Deus. Então vejam, exemplos pequenos, mas que estão ao alcance de todos nós. Que nos inspiremos nisso e a partir de hoje busquemos ter essa consciência de usar os nossos momentos para que por palavras e atos nós façamos ao outro aquilo que gostaríamos, o bem que gostaríamos de receber. E estaremos, portanto, perante Jesus como um discípulo digno do seu Evangelho, da sua Boa Nova.
Que Deus esteja conosco e que seja Jesus sempre o nosso modelo a nos inspirar essa autossuperação dia após dia. Que assim seja.